eu sou psicóloga clínica. Hoje eu me dedico 100% a isso, né? Ao consultório. E também com o trabalho com crianças até 12 anos, né? Sim. Onde eu estou mesmo preparada, me especializei, né? Tenho trabalho hoje focado nesse grupo, né? Sim. É o meu público-alvo. Né? Isso. Sim. Então, eu sou psicóloga, formada Sim. pela Unifor lá em 2009, mas já moro em São Luís faz uns 9 anos, Sim. né? Busquei, tenho formação em Gestalt terapia com crianças e adolescentes. Também tenho uma formação em psicodrama, que eu não costumo mencionar porque eu não fui atrás desse certificado, Sim. né? Assim, na época que eu estava para apresentar o meu TCC, a escola que eu fiz fechou. Nossa. Né? Então teve esse problema, mas também tenho muito olhado o psicodrama na minha formação, Sim. na minha atuação. Sim. Tenho também formação em orientação profissional e de carreira. É uma área que eu acabo não atuando mais tanto, porque como agora eu estou atendendo até os 12 anos, então, né, a gente não chega nesse momento de vida, né, da escolha profissional. Mas tenho esse olhar também, né? Sim. Tenho essa formação. E aí nos últimos anos eu busquei mestrado em psicologia. Sim. Fiz também na Unifor, na época da pandemia coincidiu. Eu fui fazer mestrado em Fortaleza e depois eu voltei, Sim. né, para São Luís. Sim. E a minha dissertação foi toda também voltada para o público infantil, para as famílias das crianças, né? Sim. No caso, a minha dissertação foi feita sobre a experiência vivida das famílias no processo terapêutico infantil. Sim. Foi sobre esse tema. Também trabalhei, fiz artigos sobre atendimento infantil nas abordagens humanistas, fenomenológicas. Sim. Sim. Certo. E aí, ultimamente, agora eu sou aluna de desenvolvimento infantil, né? Estou fazendo uma pós-graduação em desenvolvimento infantil também. Especificamente, né? Isso. Então, tu é uma psicóloga clínica que trabalha especificamente com o público infanto-juvenil. Isso. Trabalho com as crianças, Sim. com as famílias, com a escola, né? Com a escola Tudo que diz respeito ali à criança que eu atendo, que é meu paciente, Sim. eu atuo também com as relações delas, né? Sim. Uma pergunta que a professora quer que a gente faça é como funciona a clínica, a psicologia clínica e o consultório especificamente. Os pais vêm com a criança ou eles te procuram primeiro, depois traz a criança. Como funciona essa dinâmica? Ah, legal. Pronto, então, os psicólogos têm muitas formas de trabalhar, Sim. né? Tem pessoas que recebem os dois juntos, né? Os pais, as crianças. Tem pessoas que recebem primeiro a criança, depois os pais, né? Um entra na sala, depois entra outro, fica aguardando, né? Quando se tem uma salinha de espera com uma mesinha infantil, alguma pessoa para olhar. Sim. Às vezes existe esse modelo também. No meu caso, eu prefiro ter um momento, principalmente no começo do processo, prefiro ter um momento com os pais e um momento com a criança. Separar. Isso. Então, primeiro vem os pais, eu solicito que a criança não venha nesse dia. Sou bem clara com isso, porque não é comum, né, isso acontecer. Às vezes, assim, vou para uma consulta com a criança, claro que eu vou levar a criança. É Não, você coloca a criança, Sim. é para ela, né? Lógico. Né? Então, eu sou bem clara sobre isso, né? O primeiro é apenas com os pais, o indicado é que a criança não venha. Sim. O momento dela vai ser posterior, Sim. certo? E por que eu faço isso, né? Porque, assim, simplesmente podem ter assuntos que a criança não pode ou não é adequado que ela tenha acesso naquele momento, Sim. né? Sim. Então, às vezes, o problema é exatamente esse assunto. Sim. Né? Então, eu preciso primeiro fazer um contato com os pais, eu tenho também um vínculo com os pais, assim como eu construo um vínculo com a criança, eu construo com as famílias. Então, esse é o primeiro momento com a família que eu já estou começando a construir o vínculo com ela. Sim. Né? E aí eu também protejo a criança de assuntos que ainda não são para ela. Perfeito, ela entender. Mesmo que assim, uma das minhas prioridades seja sempre o esclarecimento à criança das situações dela. Né? É muito importante.
Eu sei que a gente tem pouco tempo, né? Mas sempre numa boa vontade de proteger as crianças, né? De cuidar. A gente acaba muitas vezes privando as crianças de serem informadas, né? Então, mesmo que eu tenha esse papel muito importante de esclarecer, de informar para as crianças sobre elas mesmas, sobre o mundo à sua volta, eu também preciso que essas informações, essas comunicações cheguem de uma forma adequada para elas. Sim. Né? Uma forma que elas consigam entender também. Né? Exatamente. Então não dá para receber uma família aqui que diz assim, que está com um problema, um dilema, que não sabe como é que vai informar a criança que ela é uma filha por adoção. Como é que ele vai dizer isso na frente da criança, se a criança estiver aqui? Sim. Né? Tem que ser entendido primeiro com os pais. E eu já passei por isso. Com a criança presente. Não com a criança presente, eu já atendia dessa forma. Né? Sim. Os pais entraram primeiro. Sim. Né? E um dos fatores era isso, né? Os pais me contaram de grau de ansiedade, o que eles estavam vendo de sofrimento na criança. E existia esse fator, né? Nunca alguém tinha sido claro para ela de que ela não era filha desse pai. Que ela tem como pai, mas que ela tinha um outro pai biológico, né? E a família também queria esse apoio, né, nessa comunicação. Sim. Então, isso é uma situação, assim, bem concreta de que talvez a criança não estar naquele lugar não ia ajudar muito que essa família fosse honesta comigo, né? Sim. Talvez elas nem me comunicassem sobre isso, porque a criança estava lá, hein? Não vou falar sobre isso. Depois eu marco essa doutora pra contar. Sim. Porque a criança está aqui. Né? Ia criar uma barreira Exatamente. de comunicação. Exatamente. Por isso que é importante realmente ter um contato próximo dos pais. Né? Aí, em segundo, isso. Eu preciso entender o que vem dos pais e o que está sendo pedido para aquela criança. Eu preciso trabalhar com as expectativas daqueles pais. O que eles querem de mim, o que eles esperam no trabalho do psicólogo. Às vezes eles esperam coisas que eu não posso dar. Então eu preciso esclarecer isso para eles também. É um momento para isso, esse primeiro atendimento. Porque às vezes, se for isso, às vezes a criança nem vem pro processo. Né? Se a gente entende que às vezes não é algo da criança, é algo dos pais, da parentalidade deles. Né? Então eu vou. Que tal se a gente começar por um atendimento de orientação de pais? Sim. Às vezes a criança nem precisa vir. Então o trabalho é com os pais, que vai ajudar na criança. Exatamente. Entendi. Então primeiro eu preciso ouvir o que está sendo pedido, né? O que é que está acontecendo, qual é a demanda real. E aí eu abro para no segundo momento essa criança vir. Aí eu tenho um segundo momento que é com a criança. Sim. Aí eu vou começar o vínculo com a criança. Sim. Né? E se no decorrer do processo, né, que geralmente acontece, de eu perceber que é importante para que aquela criança se comunique melhor, né, que a família tenha ali a minha mediação na relação com a criança. Aí a gente faz sessões conjuntas, eu chamo o pai ou a mãe, quem vier, ou a gente prepara. Às vezes a criança diz que quer chamar a mãe, mas a mãe nunca vem. A gente prepara uma cartinha, chama a mãe para participar de uma sessão. Né? Mas o meu estilo assim é mais, né, começa separado. Sim. Né? É uma forma assim que pra mim funciona melhor. Pra tu entender onde está indo, né? E onde tem que ir. Porque Aí, os pais vêm com um objetivo, né? Tipo, eu quero uma coisa focada nesse lugar aqui. Escuta a queixa dos pais e vai escutar a queixa da criança. Quando a criança vem aí já é outro, né? Já é outro mundo que eu preciso conhecer. Sim. Né? O que é que para a criança está fazendo sentido a terapia, né? Porque uma coisa também é a solicitação dos pais. O que é um problema para os pais. E aí quando a criança vem, eu exponho isso para a criança, né? E eu pergunto qual é a opinião dela, o que ela acha disso. Se é verdade, se não é, se ela pensa outra coisa, né? Se é um problema para ela também ou se está tudo bem, né? Que aí eu vou trabalhar com a visão da criança, que é a minha cliente principal, né? Sim. Psicólogo infanto-juvenil. Eu trabalho com crianças, mas existem os pais, né? Tu leva alguma coisa para os pais, algum tipo de feedback, ou é só com a criança e o que ela fala para ti?
Não, é sempre junto com as famílias. Sempre junto com os pais, né? Então os pais ficam sabendo do que acontece na clínica. É um trabalho muito cuidadoso, porque a criança que é o meu cliente e eu tenho sigilo com ela. Sim. O ponto, esse que é o sigilo, tipo, é uma criança. E aí? Pois é, e eu tenho sigilo com ela, eu preciso preservar esse sigilo Mesmo com ela. com os pais, estando com os pais, mas existe o sigilo entre vocês dois. Isso. Pra existir a confiança, né? Sim. Eu preciso manter. Por que é um trabalho cuidadoso? Porque eu tenho um sigilo com a criança, mas eu preciso que essa família também se envolva. Sim. Senão, eu vou conseguir Sim. muito pouco Tem que ser uma de equipe mudança muito na grande. vida daquela criança. Sim. Trabalhando com a criança e orientando os pais. Sim. E quanto mais a gente exclui as famílias do processo, né? Deixa de envolver eles nas questões da criança, de envolver os pais no trabalho também. Quanto mais a gente exclui, menos resultados a gente tem, mais eles podem se sentir. Existem aí fantasias, né? Os pais às vezes trazem sentimentos de culpa, ou que estão sendo, né, apontados como os causadores. Sim. Sabe, a gente precisa trabalhar também com essas fantasias dos pais, né? Sim. E quanto mais a gente exclui os pais, mais a gente potencializa esse tipo de sentimento. Sim. A possibilidade é que eles retirem a criança da terapia. Sim. E aí a gente não vai conseguir ajudar em nada a vida daquela criança, né? Sim. Depois que a criança começa, né? Eu tenho os momentos de terapia individual com a criança. Então eu tô sozinha, apenas com a criança, e também tenho momentos periódicos que eu marco com as famílias, Sim. para dar devolutiva sobre o processo, Sim. né, para informar eles de como é que eu tô vendo a criança, o que eu percebo. Eu faço uma avaliação inicial da criança. Toda criança que vem, ela passa por um momento inicial comigo que é de avaliação, né? Então é um momento que eu tô ali entendendo como é que essa criança está funcionando, como é que ela está vendo o mundo, as percepções dela, as relações dela. É um momento também que eu vou na escola, que eu trago as pessoas da família que tem muita diferença na vida da criança e não puderam vir no primeiro momento, né? Se veio sua mãe, aí eu chamo o pai, né? Se mora com a avó, passa a tarde inteirinha com a avó, depois da escola de manhã. Então eu também muitas vezes chamo essa avó para participar, faz parte desse momento da avaliação. Né? Então, depois desse primeiro momento de avaliação, começando com a terapia de fato, né? Que a terapia já está acontecendo mesmo na avaliação, né? Mas fechada a avaliação, eu apresento para a família uma devolutiva, né? Algo um pouquinho mais concreto de como é que eu estou entendendo as dificuldades que essa criança está passando e também, muito importante, os pontos positivos, os pontos de saúde que essa criança tem, né? O que a gente precisa fortalecer e o que é importante ser trabalhado, que está trazendo sofrimento para aquela criança. Sim. E aí eu, né, vou trabalhar na terapia, divido atividades, né? Divido responsabilidades, né? Aí a família em casa vai fazer assim, como é que é para vocês fazer dessa forma, manejar assim, dessa forma, quando ela está, né, sentindo isso, o que vocês acham, tem outras ideias, né? Também é um trabalho construído junto com essas famílias. Sim. Né? E Aí, tem um tempo assim que vocês vê que essa criança ela tá, vamos dizer assim, melhorando, assim. é um trabalho de médio e longo prazo, a Uhum. terapia. Né? Os pais já são informados disso desde o início também. Não é uma terapia, não é um processo, né? É um processo. Isso. Então eu já comunico a eles que eu não tenho um começo, meio e fim, né? Mas que eles sempre serão informados das metas terapêuticas, né? A cada encontro que eu tenho com os pais, o que já foi trabalhado, como é que essa criança está se sentindo, o que a gente ainda precisa trabalhar, fortalecer, ajudar essa criança. Sim. Né? Então eles sempre estão sendo informados da necessidade da continuidade do processo, ou se já está próximo dessa criança, né, encerrar o processo, poder se desligar, ter alta, né, deixar de vir. Talvez essa seja na hora dela deixar de vir. Né? Sim. Eu também vou informar isso para eles, né? Assim, se eles não informarem, né? Muitas vezes eles não dizem, mas eu vou levantando assim algumas
indicações, né, alguns sinais de que talvez essa criança não precise mais da terapia como precisava antes. Sim. Né? Então eu vou sempre informando a eles do processo. A gente não pode deixar coisas soltas, assim, a família não tem nenhuma informação, tá levando, leva e traz a criança, não sabe o que é feito naquela sala. Acho que é tipo um reforço, bota aí e vai embora. Não tem uma notícia do que está acontecendo. Sim. E aí. Trabalha em conjunto mesmo, né? Exatamente. Né? Sim. O sigilo é importante para que eu tenha relação de confiança das crianças, mas os pais também precisam sentir a confiança de que o que eu recebo da criança, eu estou trabalhando com isso, e se existir algo alarmante, algo que saia do esperado, que seja um risco, que eles também vão ser informados. Sim. Né? Eu informo a eles disso. Algum tipo de abuso, violência, isso é informado para os pais, né? Situações de violência ou de risco de suicídio. Sim. Né? Isso precisa ser Que informado. existe nessa faixa etária, né? Tá tendo até os 12. Já Isso. existe. Eu trabalho no hospital e tem casos de gente lá chega com protocolo S, que é de suicídio. Tipo, tem 12, 10 anos de idade. Exato. Né? Eu já tive, sim, situações de me deparar com crianças com 10 anos, 12 anos. Sim, é muito delicado, né? As mais novinhas, assim, a gente Sim. não vê tanto, às vezes por não verbalizarem muito, Sim. mas as mais velhas, elas conseguem dizer pra gente, Sim. né? Sim. E aí é uma situação de um dilema ético, mas que a gente precisa se preparar para isso, né? Saber o que fazer nessa hora, né? Que eu preparo a criança, né? Eu informo a criança que a gente tem essa relação, que eu cuido de tudo que ela me fala. Mas que, por exemplo, isso é algo muito importante para os pais dela saberem, Sim. né? Se existe uma situação de quebra de sigilo, isso é informado para a criança, né? Ou para a criança, para o adolescente. Sim. Né? É informado a eles. Então, a relação não se quebra, né? Eu tô sendo verdadeira com aquela criança, né? Que olha, aqui, esse ponto aqui é muito importante a gente comunicar, né? Vamos chamar, você, né? Se estiver lá fora, vamos chamar ele, ou você prefere que eu faça uma ligação? Como é que você acha que a gente pode fazer? Né? Isso é informado a ela, é dividido com ela. Que eu acho que talvez seja algo pra gente pensar é numa terapia extra consultório, sabe? Que sai, não fique só aqui. Não fique só dentro da sala, né? Sim. Eu gostava muito aqui quando tinha um espaço verde, uma área Nossa. verde. E eu trabalho assim com as crianças, a gente não tá só aqui, né? Pra muitas crianças essa sala é pequena. É um mundo pequeno. Isso, então a gente sai, a gente vê os gatinhos aqui atrás, né? Tem um jardinzinho que às vezes tem minhoca passando e a criança tá com medo. Eu trabalho com ela o medo dessa minhoca, mas a gente também precisa cuidar dessa minhoquinha, né? Então, conseguir também sair, né, pra fora de um espaço de 4 paredes. Então, eu acho só que o clínico também consegue sair desse eu acho que é um desafio para todos nós, assim, de pensar na nossa profissão, né, na nossa atuação, em outros tipos de espaço também, né? A terapia não acontece só, assim, dentro de 4 paredes, né? A gente precisa desse resgate do mundo natural, não é mesmo? Da natureza à nossa volta. Então, assim, tô provocando vocês. É a ideia. Mantém a serenidade mental. Olha, a gente tem que ter um foco nisso, né? A gente tem que ter claros os nossos limites, né? A gente sabe, eu entendo hoje quais são os meus limites, né? Eu tenho um número de atendimentos semanais, né? Que faz parte aí da minha média, sabe? De não ultrapassar isso de uma forma que eu não consiga também cuidar de mim, cuidar das minhas relações, né? Então, não dá pra viver aí 8 horas de trabalho atendendo, né? Não dá. Mas, até porque cada atendimento vai gerar, a gente transcreve o atendimento,
vai gerar planejamento, vai gerar, eu atendi essa criança e tem alguma coisa na escola, vai gerar uma reunião na escola, ou eu vou ter que chamar aquela família, Sim. ou eu vou ter que entrar em contato com o psiquiatra dela, ou com a fono que também atende ela, sabe? Sim. Então, eu não posso me lotar, né? Ter aquela agenda cheia de 40 horas, Sim. né? Isso aí é muito complicado para um psicólogo clínico, né? Da gente se exigir tanto. Então, acho que a primeira coisa é a gente entender como é que eu tô no meio disso, quais são os meus limites também. Sim. Entendi. A gente vai fazer esse papel com as pessoas, né? Sim. Sabe? De conseguir fazê-las também parar, né? No meio do mundo que a gente vive hoje, né? Caótico, De produtividade, de informação excessiva, da Muita gente ter que estar cobrança. fazendo tanta coisa ao mesmo tempo. Sim. Né? Então eu busco ter esse cuidado comigo também, né? Sim. De não. Manter a saúde mental. Isso. E aí eu busco também, assim, de uma forma bem objetiva, né? Ter 2 turnos, né? Assim, de segunda a sábado, eu tenho 2 turnos que são pra mim ou pra minha família, Sim. sabe? Que hoje é dia de. Eu consigo a quarta-feira à tarde e o dia pela manhã às vezes muda, às vezes é o sábado, porque se eu trabalho na semana no sábado, aí no sábado eu tô livre. Sim. Eu tento fazer Então eu tento colocar sempre os momentos de pausa para que eu possa cuidar de mim e das minhas relações, Sim. certo? É. Aí quando eu levo as crianças no médico, né? Assim, É o tempo que tu tem, né? como é que eu vou Sim. cuidar de crianças e deixar as minhas crianças, né? Pois é. Tu é mãe, né? Que tu falou. Eu sou mãe de 2. Tem que ter tempo pra eles, né? Nossa, gente, isso afeta tanto nossa saúde mental. Olha, Muito. a gente vir pro trabalho, deixando um filho doente em casa, né? Como a Tendo, avó. eu estando aqui, eu estando no aqui e agora com aquela criança, Mas, né? Priorizando ela, né? Sendo esse acolhimento, essa continência para ela, Sim. né? Então eu preciso cuidar das minhas relações para que eu possa também, né, estar inteira nessas relações com esses pequenos, com os meus clientes, com as famílias, né? Porque se não tiver bem, tu não consegue ser. Não, teu manter o melhor. foco, né? Você vai estar ali, mas o teu foco tá lá. Sim. Exatamente. Eu dou a gente também dar conta da nossa ansiedade, né? Sim. Porque existem altos e baixos na nossa profissão, né? Como qualquer outra. Mas quando a gente tem quando a gente tem um objetivo, tem um foco, né? É buscar que a nossa segurança naquele processo, né? E assim, a segurança que a gente tem são os vínculos que a gente vai construindo no caminho, né? Eu já precisei, assim, abrir a clínica 3 vezes na minha vida, sabe? Sim. Então, assim, precisei ter muita fé nisso, né? Dar esses passos. Mas também precisei muito de pessoas à minha volta, assim, de outros psicólogos, né? De eu entender que eu não trabalho sozinha, de eu entender meus colegas não como concorrentes, né? Mas como pessoas com quem eu posso trocar, Aprender. né? Que eu posso... Oi? Aprender, né? Que eu posso aprender com eles, né? Assim, às vezes eu me reúno com alguém daqui, né? Algum psicólogo, meus colegas, a gente troca umas figurinhas, assim, ajuda um ao outro, né? É muito importante que a gente entenda que a gente faz um trabalho em conjunto e a gente precisa um do outro, Sim. né? Seja aí objetivamente numa supervisão, né? As supervisões são muito importantes pra gente. Então, a gente saber que a gente sozinho não vai, né? Muitas vezes a gente precisa ter o olhar de um outro psicólogo fora do contexto para ajudar a gente naqueles casos, Sim. né? Então, a gente precisa de outras pessoas, outros psicólogos na função de supervisão, né? Os nossos professores e os nossos colegas, né? De estar ali unidos um pro outro, se apoiando, sabe? Sim. Então, gente, eu acho que é essa a mensagem. É. Eu quero aplausos. Mais alto. Mais aplausos. Eu quero mais aplausos.